Em 2013, a África Ocidental foi afetada pela primeira vez pelo vírus do ébola. A epidemia começou na Guiné. Depois, alastrou-se rapidamente pela Libéria e pela Serra Leoa, países com sistemas de saúde já enfraquecidos pela pobreza e pelos conflitos. A resposta atrasada à epidemia, que fez mais de 11 mil mortes, destacou não somente insuficiências nos sistemas de saúde da região, mas também a necessidade de reforçá-los para detectar e responder de modo mais eficiente a estes tipos de flagelos. Esta situação exige que o governo e os seus parceiros coordenem as iniciativas nacionais e regionais a fim de vencer os desafios sanitários com os quais o continente está confrontado. É neste quadro que o HHA, Mecanismo de Harmonização para a Saúde em África, fez em 2016 uma revisão independente dos seus 10 anos de atividade. Nos últimos 10 anos, eu diria que o panorama global da saúde mudou rapidamente e todos nós reconhecemos a grande necessidade de coordenação e harmonização, especialmente no domínio do reforço do sistema de saúde, que é um campo muito prezado, no qual muitos parceiros estão comprometidos. HHA é uma plataforma que se encontra no nível inicial em África. Ajuda as diferentes organizações a se unirem para harmonizar as suas atividades e trabalhar em conjunto sobre o fortalecimento do sistema de saúde do país. Existem outras plataformas de parcerias estruturadas em outras áreas de saúde, tais como o VIH-Sida, a tuberculose, o paludismo e a saúde mãe e da criança. No reforço dos sistemas de saúde, não temos nenhum mecanismo comum de coordenação mundial. Nós estamos no processo da criação de atualmente com a OMS. Mas o HHA é um complemento, porque se concentra especificamente em África, e a África é a região mais importante em termos de saúde mundial. Trata-se de um mecanismo que junta os principais parceiros no domínio da saúde para falar sobre como alcançar o máximo de resultados com a ação de cada um de nós, indo na mesma direção, visando os mesmos objetivos, com toda a complementaridade e eficácia possíveis, para que possamos fazer a diferença nos diferentes países da África. Em outubro de 2016, nos experts se sont réunis pour. Eu penso que em outubro de 2016 os nossos especialistas reuniram-se para fazer um balanço dos progressos que registramos no que diz respeito à harmonização das intervenções no domínio da saúde em África. As instruções dadas dizem respeito especialmente às questões de governação e de coordenação para fazer com que o objetivo que tínhamos definido em 2006 seja realizado. Donc, notre session d'aujourd'hui ici à Dakar va nous permettre un peu, au niveau des directeurs régionaux. Portanto, a nossa sessão hoje aqui em Dakar vai permitir aos diretores regionais chegar a um acordo sobre as reformas que devem ser promovidas, para que neste período particular, em que queremos acelerar a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, num contexto marcado pelo nacionalismo, mas também pela escassez de recursos e pela multiplicação de iniciativas. Achamos que seja importante reunirmos aqui em Dakar, mas sobretudo tomar algumas decisões que nos vão permitir avançar, levando em conta as preocupações do sul do Saara. Os resultados desta revisão e um balanço da situação atual da saúde na região foram apresentados na 9ª reunião dos diretores regionais do mecanismo HHA, realizada recentemente em Dakar, com a participação de 11 das 16 instituições membras. O encontro, cujo anfitrião na capital senegalesa foi o Escritório Regional para a África Ocidental e Central do UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas, permitiu analisar as novas orientações estratégicas do mecanismo a fim de melhorar o apoio aos países e garantir boas condições de vida à população no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2063 da União Africana. Nous avons également convenu d'avoir un nombre limité
Nós concordamos também em ter um número limitado de intervenções, mas intervenções estratégicas capazes de acrescentar valor a nível dos países, mas permitir ganhos, eficácia e eficiência no modo como trabalhamos, mas também no que fazemos a nível de todos os países. Nós falamos, por exemplo, da melhoria da capacidade de absorção, mas também discutimos sobre como podemos fazer, enquanto plataformas, para que a nível dos países com pouquíssimos recursos, possamos ajudar esses países a avançar, de acordo com o lema de não deixar ninguém de fora. O que é a essência da Agenda de Desenvolvimento 2030 possa ser interpretada de forma pragmática, mas pragmática real no terreno. Nós discutimos também sobre como podemos fazer para controlar a proliferação de novas iniciativas no continente, iniciativas dispersas que não ajudam muito a agenda do continente. Nós consideramos também como a nossa plataforma pode acompanhar as grandes iniciativas africanas, tais como o Plano de Ação de Maputo, agenda que trata um pouco do dividendo demográfico, o roteiro, mas também as outras agendas que estão no centro das preocupações das mais altas autoridades do continente africano. A discussão de hoje era sobre como revitalizar ou até mesmo ressuscitar o mecanismo para fazer a diferença. Portanto, esta nova visão foi feita de modo muito claro. O primeiro objetivo são resultados. Não se trata de coordenar apenas por coordenar. Trata-se de fazer a diferença. O segundo princípio fundamental é a primazia. A importância primordial do nível dos países. Estamos aqui ao serviço dos Ministérios de Saúde dos diferentes países para ajudá-los a transformar a sua visão em realidade. Trata-se de um mecanismo de apoio destinado a ajudar. Não visa substituir-se, duplicar ou ter a sua própria agenda. Na reunião, uma atenção especial foi dada à melhoria das estruturas de governação do mecanismo HHA e da capacitação do seu secretariado, localizado em Brazzaville, na sede do escritório regional da OMS para a África. Com vista em melhorar o alinhamento das ações do mecanismo com as prioridades nacionais, a CSU, cobertura sanitária universal e a mobilização dos recursos para a efetiva implementação do Plano de Ação HHA 2017 a 2019 também estavam na agenda. Para nós, a mudança estrutural será realmente o reforço do secretariado. Pela primeira vez, todos concordamos que a OMS presida toda a secretaria. Mas quando temos reuniões e se temos coisas para fazer, a OMS irá trabalhar com uma das agências parceiras. Basicamente, trata-se do reforço ou pelo menos de saber onde se encontra a responsabilidade e empenhar para garantir recursos ao secretariado, para poder coordená-lo a nível do país. Mas agora, cada um de nós, enquanto diretor regional, temos o nosso próprio mandato, somos responsáveis pela coordenação. Por exemplo, para alguém como eu, um dos princípios básicos para mim é o gênero e a qualidade. E eu pude levar todos os diretores regionais para um país como Malawi e dizer: vamos ver o que podemos fazer para trabalhar com as comunidades. Acabamos com os casamentos precoces, podemos fazê-lo. E hoje, Malawi tem uma lei que proíbe casamentos de menores de 18 anos. Isto faz parte do HHA. E é uma espécie de cooperação de que precisamos, pois parece que quando estamos unidos, podemos entrar num país, trabalhar com parceiros, especialmente os líderes tradicionais, neste caso, e nós conseguimos obter resultados. No final da reunião, os diretores regionais, membros do mecanismo HHA, renovaram seu compromisso e insistiram sobre a harmonização, a eficácia e a responsabilidade que devem orientar o apoio aos países. No contexto atual de escassez de recursos financeiros, recordaram a obrigação de vencer os desafios para acelerar os progressos em matéria de saúde, um fator-chave para o desenvolvimento econômico e social.
Nós tentamos priorizar realmente o que vamos fazer em ações mais estratégicas. Por exemplo, trabalhamos nos sistemas de saúde a fim de apoiar a capacitação a nível dos países, etc. Mas dissemos que o mais importante é que os sistemas de saúde, o setor sanitário da África, sejam bem financiados. Portanto, vamos juntar os nossos esforços para apoiar os ministros da saúde para fazer muito mais progressos, mobilizando recursos, por exemplo, junto aos ministros das finanças dos nossos países. Com o HHA, a contribuição mais importante é garantir que esses programas sejam efetivamente implementados. Uma das coisas pelas quais somos conhecidos enquanto africanos é que nós fazemos políticas grandes e interessantes, mas elas não são implementadas. Mas com o HHA dizemos todos a trabalhar para a implementação da Agenda 2010 e com todas as declarações continentais que os nossos líderes têm feito. Portanto, trata-se de implementar e garantir que aqueles que implementem fazem-no com essa coerência. Por exemplo, temos doadores que disseram que irão trabalhar apenas na capital, quando todos nós sabemos que as necessidades são particularmente nas áreas rurais. Portanto, nós vamos contribuir com disposições estratégicas, porque às vezes as pessoas agem sem definirem realmente as suas prioridades. Então, para cada país, devemos ser capazes de fornecer informações estratégicas para que os políticos tenham uma palavra a dizer, mas com base em provas concretas. As instituições membros da HHA adotaram assim várias políticas e decisões para reforçar o apoio dado na implementação da Estratégia para a Saúde em África e da Agenda 2063 da União Africana. Um roteiro foi definido para a implementação conjunta das orientações e decisões tomadas pelos diretores regionais. Dakar marcou a transformação do mecanismo HHA, enriquecido por perspectivas consideráveis.